Apocalipse, capítulo de número 1. Eu vou ler e depois nós vamos ministrar pelo coração de Deus. Vamos do versículo 1 mesmo, vai. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, e por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sobre mim a sua destra e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Capítulo 2, do 1 somente ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as suas 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer o mal, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, que achastes os mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhado pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tenho, porém, isto, que aborrestes a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Até aqui. Se puder apagar essa luz, é bom. O livro de Apocalipse, quando você lê, tem gente que tem pavor que prega Apocalipse, né? Porque quando você fala em Apocalipse, você fala, né, de um texto, de um tema escatológico que significa Jesus vai voltar. E ninguém quer que Jesus volta por enquanto. Todas as pessoas, quando eu falo assim, Jesus está para voltar, as pessoas, não, pastor, ainda não, porque ainda preciso ter um filho. Ou então as pessoas, não, pastor, ainda tem que casar. Eu já ouvi gente falar assim, não, porque eu ainda tenho que fazer lua de mel. Até isso eu já escutei, né? Não está errado, não, tem que fazer lua de mel, não tem problema. Mas eu já escutei de tudo. Quando se fala que Jesus está para voltar, as pessoas já assustam, já ficam tementes, já ficam temerosas, já começam, né, se movimentar no texto porque não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir. O Zé Carlos falou isso para mim a semana inteira, o que eu venho falando aqui na igreja. Marta, as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Meu filho fala isso toda vez. Mãe, as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Se você fizer um culto de repleplé, se você fizer um culto de promessas, né, de dons, um culto onde você vai fazer promessas de prosperidade, você coloca uma faixa, anuncia na cidade, lota. Mas se você quiser pegar um texto de Apocalipse e pregar ele, introduzir ele na igreja, provavelmente o inimigo vai fazer tudo para as pessoas de se desviarem e perderem a atenção desta verdade. Mas o livro de Apocalipse, meu amado, é uma revelação de Deus para Jesus Cristo. No primeiro versículo você encontra assim: Deus revelou para Jesus acerca das coisas dos últimos dias, para que Jesus revelasse para a sua igreja. Então o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Eu tenho visto nos últimos dias a evasão, né? Há muitos anos na sociedade se preocupava com a evasão escolar, se preocupava, né, chamando o conselho tutelar, porque as pessoas não iam para as escolas. E hoje eu fiquei pensando, nós vamos chamar quem para socorrer com a evasão cristã? As pessoas estão esvaziando as igrejas, deixando de ir para as igrejas, se ausentando das igrejas e com o coração muito voltado para as coisas desse mundo. E nessa reflexão, nessa meditação, foi que o Espírito Santo me trouxe nesse texto. E quando eu comecei a ler esse texto, que eu leio minha vida inteira, eu já falei aqui que eu aprendi a ler na Bíblia. Minhas primeiras letras foram aprendidas na escola bíblica, na escola dominical. Minhas primeiras palavras eu aprendi a ler na escola dominical. Eu leio essa Bíblia desde que eu sou pequena. Mas quando eu estava lá em casa hoje lendo esse texto e imaginando a grandeza do amor de Deus em chamar Jesus o seu filho, aquele que entregou a vida dele por amor de mim, de você, né? Que ele derramou o seu sangue precioso para que hoje nós estivéssemos aqui livres de toda condenação, pudéssemos ter a liberdade de buscar a sua presença, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, está ao lado do Pai, e que Deus chama ele e fala assim: olha, eu tenho uma revelação, e essa revelação eu quero que você passe para as igrejas da terra. É muito grande tudo isso. Você olha para isso, você fica pensando nas pessoas que têm desprezado Deus, nas pessoas que não têm valorizado a Deus, nas pessoas que têm feito do Evangelho, né, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma vamos dizer, de aparecer, de ser glorificado, de ficar socialmente alguém que é o cara ou alguém que é a cara. Eu fico pensando nessas coisas quando eu leio esse texto e o meu coração teme e treme. Porque depois que Jesus subiu aos céus, que Ele tomou o domínio do inferno, que você leu aqui, Ele disse: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E Ele disse: o diabo e o inferno está sobre o meu domínio.
Eu fico vendo isso e eu fico maravilhada de ver a grandeza do amor desse Deus e se preocupar de deixar 7 cartas para 7 igrejas que representariam hoje essas igrejas nos últimos dias do que nós estamos vivendo. As igrejas de todo o tempo até que o Senhor Jesus venha arrebatar e levar. Ele tem a preocupação de mostrar o que Ele vê, o que Ele valoriza, o que Ele se satisfaz e aquilo que não é bom que nós fazemos e que pode impedir que Ele venha manifestar o seu poder nas nossas vidas. E o maravilhoso foi que o apóstolo João, por ter sido perseguido pelo Evangelho, ele foi colocado numa ilha chamada Patmos para ficar lá prisioneiro até a morte. Ele não foi para uma ilha, para ficar numa ilha onde ele teria coco, praia, né? Uma cadeira para sentar no sol e ficar se divertindo com as melhores praias, né? Curtindo uma onda, pegando uma prancha de surf e tirando uma onda ali. Não, João foi levado para uma ilha para ficar preso até a sua morte, no isolamento total, desprovido totalmente de qualquer benefício, porque ele amou a Deus e o serviu. Então ele terminaria os seus dias aprisionado numa ilha. E Deus, na sua maravilhosa graça, revela a Jesus sobre coisas acerca dos últimos dias e fala para Jesus: você vai falar para João tudo que eu vou te falar. E você vai falar para João escrever tudo que eu falar, porque de tudo, sobre tudo que eu falar, é para as igrejas entender que eu estou falando a respeito das coisas nos últimos dias. E quando João estava ali, na ilha de Patmos, acorrentado, aprisionado, ele então é levado em espírito a uma visão. E é aqui que eu comecei a tremer lá em casa, e meus braços, minhas mãos tremiam, e eu demorei bastante hoje para ficar assim, com a revelação realmente no esqueletinho, né, da ministração hoje, para poder compreender o que Deus queria falar aqui neste lugar. E eu acredito, meu amado, que todo ato profético, ele tem um efeito sobre nós, e eu quero concluir esse culto hoje aqui, tomando uma atitude profética, eu, você, todos nós, para que venha fazer a diferença na nossa vida. Mas voltando a João, ele estava ali e ele foi arrebatado de uma visão em que Jesus então começou a revelar para ele aquilo que Deus tinha revelado para Jesus. E naquele momento do arrebatamento, ele ouviu uma voz muito forte. Ele ouviu uma voz como uma voz de um som, de uma corneta, de uma trombeta, né? E eu fico imaginando o que é a voz de uma trombeta, né? Você sabe, de vez em quando nós colocamos aqui o som do chofar soando, e nós sabemos que é um som que é agudo, que ele alcança, né? Muito alto, aquela nota, ele vai alto. E eu fiquei imaginando João ali na sua visão, e ele escutar aquela voz chamando a sua atenção, para que ele prestasse atenção no que aquela visão traria. Talvez hoje aqui seja necessário que você não perca a concentração da ministração do que está sendo falado aqui hoje. Talvez você precise que essa voz hoje ecoe no seu coração, porque Deus tem uma revelação para você hoje que pode mudar a sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Se essa noite o Senhor me levar, se essa noite for o dia de Jesus me buscar, eu vou em paz, porque eu precisava falar para você, eu vou falar nesse culto aqui hoje, neste lugar. Talvez hoje essa palavra que você vai ouvir aqui, se você guardá-la no seu coração, ela vai escrever o seu futuro amanhã. E eu fiquei ali imaginando a grandeza desse momento. E quando ele ouviu essa voz como trombeta, soando, chamando a sua atenção, ele virou para trás. E quando ele virou para trás, ele viu Jesus em glória. Ele viu Jesus glorificado. Ele disse: eu vi como um homem, um cerco semelhante como a um homem. E ele estava com vestes brancas, 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 tão brancas que elas eram mais alvas do que a neve.
eram transparentes de branca. Eu acho que nós aqui nessa terra nunca vamos conseguir considerar o que é esse branco da glória, porque quando nós pensamos em branco, nós pensamos nessa cadeira encardida, nós pensamos naquela parede encardida, nós pensamos nas nossas roupas que nós compramos que são encardidas perante a brancura dos céus, que é a glória manifesta de Deus. E ele diz que ele olhou para esse ser semelhante a um homem, e quando ele olhou no seu rosto, o seu rosto era como o sol na sua maior força. E eu, meu amado, meu corpo inteiro já está tremendo aqui, porque eu fico imaginando, quem consegue olhar para o sol ao meio-dia? Me diga quem consegue amanhã, ao meio-dia, ir de olho nu e levantar os olhos e olhar para o sol e ver o sol? Você consegue? Você imagina João naquele momento olhando para aquele ser semelhante ao homem, e ele foi olhar para o seu rosto, e o seu rosto brilhava tão forte como o sol brilha ao meio-dia. E da sua boca saiu uma espada que cortava dos dois lados. E ele olhou para os seus pés, e os seus pés eram polidos como um bronze que passou pela fornalha. E ele olhou mais um pouco, e em volta desse ser, em glória, haviam 7 castiçais. E na mão de Jesus, 7 estrelas. Eu fiquei imaginando o que seria ter uma visão como essa. Que ele disse, eu não aguentei. Quando eu vi, eu perdi todas as forças do meu corpo. E eu caí. Feche os teus olhos só um pouquinho. Coloque a sua concentração na revelação. Nós estamos falando de Jesus ressurreto. Nós estamos falando do Cristo que derramou o sangue dele precioso no Calvário, para que você pudesse ter vida e vida abundante. Nós estamos falando do amor de um Deus tão grandioso, que transfere ao seu Filho Jesus a responsabilidade de revelar para as igrejas da terra acerca das coisas dos últimos dias. Um homem foi escolhido para ter essa revelação através de Jesus, e ele teve a experiência grandiosa e gloriosa de ver Cristo glorificado, sem ver seu rosto, porque o seu rosto era como a força de um sol ao meio-dia, os seus pés polidos como bronze, sua roupa mais branca do que a neve, e em volta dele 7 castiçais, e na sua mão 7 estrelas. João cai na grandeza dessa glória, e Jesus, com a voz como de muitas águas, diz a ele, não temas, porque sou eu o que você está vendo. Estes 7 castiçais são a minha igreja, e essas 7 estrelas são os anjos que representam a minha igreja. As pessoas saem das suas igrejas, vão e voltam para outras igrejas. As pessoas falam com Deus como se Ele fosse um palhaço qualquer. Se referem a Ele como se Ele fosse um homem comum. As pessoas se relatam à igreja do Senhor Jesus como se ela fosse um quintal, um fundo do quintal, onde se lança qualquer lixo, qualquer porcaria. Mas Jesus mostrou para um homem que a igreja é um candelabro de ouro, onde a lâmpada não apaga, e que ela está nas suas mãos. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Você não faz parte de um clube, você não faz parte de uma sociedade qualquer. Pode aplaudir mais. Você não busca um Deus de pão, nem de pedra, nem de ouro, nem de prata. As pessoas vêm para as igrejas e sentam nas igrejas como se ela fosse um circo, uma obrigação, um lugar onde homens podem mandar e desmandar,
onde pessoas podem simplesmente desacatar. Mas Jesus mostrou para João e diga para eles que nos últimos dias eles vão precisar compreender quem é o Cristo que eles servem. Ali nessa revelação, Jesus passou para João tudo que Deus estava vendo sobre as igrejas. Eram as 7 igrejas da Ásia. Eram as igrejas que tinham sido levantadas pelos apóstolos, principalmente Paulo. As igrejas que foram, vamos dizer, organizadas e administradas por aqueles que expandiram a pregação do Evangelho, que expandiram o reino de Deus. Mas essas 7 igrejas, irmãos, elas ficaram relatadas as suas histórias, porque elas eram apenas também a figura do que nós seríamos hoje nos últimos dias. Eu fico constrangida às vezes de pregar um tipo de texto como esse, porque não é a forma que eu costumo pregar, porque eu gosto de pregar textos proféticos, eu gosto de pregar batalhas, eu gosto de pregar ousadias, eu gosto de pregar revelações poderosas, interferências poderosas de Deus. Mas ai de mim de desobedecer a voz do Espírito. E o último versículo do capítulo 2 que eu li, o Senhor disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos têm ouvido aqui? Quantos têm ouvido? Quantos têm ouvido? Quantos têm ouvido? Mas quantos querem ouvir? No capítulo de número 2, a revelação de Jesus para João foi a respeito de uma igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso me lembra muito esta igreja. Me lembra muito esse ministério. Eu acredito que Deus me deu essa palavra hoje, porque eu tenho lutado muito perante Deus com perguntas. Eu fico perguntando para Deus: por quê? Onde foi que nós erramos? Onde está aquela igreja? Onde estão aquelas pessoas? Onde está toda aquela alegria? Onde estão aqueles momentos maravilhosos que nós já vivemos? Eu fico perguntando isso para Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu pergunto: Deus, onde está a honestidade? Onde está a integridade? Onde está a sinceridade? Onde está a gratidão? Onde está o teu amor? Onde está tudo que as pessoas aprenderam sobre ti, Deus? Eu fico noites acordadas, dias, carregando sobre mim um peso imenso, perguntando essas coisas para Deus. E essa igreja de Éfeso me fez lembrar muito esta igreja, porque a igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo. Paulo fez 3 viagens a Éfeso, e ali ele foi trazendo conhecimento do reino de Deus, expandindo o reino, ensinando pessoas, levando o poder da palavra de Deus, levando o ensinamento de Deus, revelando a Jesus Cristo. E na 3ª vez que Paulo volta, ele fica 3 anos em Éfeso. E nesses 3 anos que Paulo esteve ali, aquela igreja ferveu no avivamento. Eu fiquei imaginando Paulo. Precisa de um teólogo melhor do que esse. Precisa de um homem mais poderoso do que esse para ficar 3 anos dentro de uma igreja. E essa igreja recebeu um avivamento muito grande. O pastor dessa igreja, nesse determinado momento, era Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Tíquico, Timóteo e Paulo fundaram e mantiveram essa igreja. E diz que essa igreja, ela foi uma igreja tão avivada, que ela era reconhecida por toda a Ásia como a igreja mais feliz que tinha naquela época.
Uma igreja que elaborava muitas coisas. Uma igreja que tinha uma preocupação imensa com o reino. Uma igreja que tinha uma preocupação de estar junto. Uma igreja que estava sempre elaborando as possibilidades do crescimento. Era alegre. Ela tinha uma ação efetiva na pregação da palavra. Diz que todas as outras igrejas, vou usar uma palavra aqui para você compreender. As igrejas que era de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, ouviam falar de Éfeso e eles ficavam enciumados com aquela igreja. Ficavam enciumados porque aquela igreja era feliz, as pessoas eram felizes. Tinha muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, muitas famílias, muito tudo. Eu me lembro quando nós começamos na rua Pernambuco, que nós começamos na sala da minha casa, com 70 pessoas, ganhando todas as cadeiras, ganhando som, pessoas se envolvendo para comprar o som, ganhando teclado, ganhando as coisas, e Deus fazendo coisas grandiosas, as pessoas felizes. E depois nós saímos da rua Pernambuco e nós fomos lá para o sindicato dos bancários, e o sindicato dos bancários ficou pequeno demais para nós, e aí Deus nos trouxe para este lugar aqui. E eu fico lembrando, eu fico pensando nessa igreja, essa igreja de Éfeso, que as pessoas olhavam para nós e passavam aqui frente. Teve amigos do Zé Carlo, ímpio, que passou em dia de domingo aqui, não aguentou, fotografou para ver o tanto de carro que tinha aí fora, o tanto de gente que tinha aqui, e levou para o Zé Carlo e falou: eu quero que você mostre para a pastora, porque eu fiquei maravilhado de ver esse culto. Essa igreja, quando Jesus falou sobre ela, Jesus olhou e falou assim: eu conheço a obra de vocês. Eu a reconheço. Eu reconheço o labor. Labor significa trabalho. Eu reconheço o trabalho de vocês. Eu reconheço a luta de vocês. Eu reconheço a dificuldade de vocês. Não era fácil, irmão. Essa igreja, vou dizer uma coisa: tudo que brilha incomoda. Tudo que ilumina muito incomoda as trevas. Eu me lembro que um dia o Zé Carlos veio aqui me trazer à tarde para orar, e essa igreja estava inflamada de pessoas e de gente, e o Zé Carlos parou ali na porta enquanto eu orava, e a hora que eu fui saindo, cheguei perto dele, ele disse: sabe, Marta, por que você tem tanta luta? Porque essa igreja é viva. Naquele tempo a gente sentia a vida. A gente sentia a vida entre nós, a gente sentia a vida no nosso meio, a gente sentia a vida em tudo que nós fazíamos. Em tudo nós sentimos essa vida. Nós tínhamos a alegria de ter essa presença de Deus em nós. E eu acredito que eu não sou a única pastora que pode estar pregando isso nesse momento. Eu acredito que nesse momento, pela dispensação do Espírito, pelo mover do Espírito, pela nuvem profética, outros pastores esparramados pela essa terra devem estar pregando a mesma coisa que eu estou pregando, porque Jesus revelou para João, Deus revelou para Jesus, Jesus revelou para João, para falar para as igrejas dos últimos dias que coisas aconteceriam e que nós precisávamos ouvir antes que fosse tarde demais. Eu não sei se você observou, mas teve uma hora que nós lemos no capítulo 2, preste atenção em mim, gente, preste atenção em mim, isso aqui está a tua salvação hoje, está a tua decisão para continuar na presença de Deus, ou morrer e ir para o inferno. Me desculpa, mas está aqui, pode prestar atenção em outras coisas. Deus não te trouxe aqui hoje só para você sair de casa, porque certamente tem o Jardim São Bento, tem a sorveteria, tem a pizzaria, tem a fonte lá embaixo, tem o trenzinho das crianças, tem um monte de lugar que você podia ir. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir a voz dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor olhou dos céus e falou para Jesus: olha, fale para a igreja de Éfeso que eu vi, que eu reconheci, que eu presenciei, que eu estava lá, que eu participei daquela alegria, eu participei daqueles momentos grandiosos. Eu reconheço o labor deles, a luta para expandir o Evangelho, a luta para estender o reino. Eu reconheço que as perseguições não são fáceis. Eu reconheço que pessoas invejam eles. Eu reconheço que tem gente que tem ciúme deles. Eu reconheço que tem gente que quer acabar com eles. Eu reconheço que eles tiveram que lutar muito contra todos aqueles que disseram que eram de Deus, mas não são. A igreja de Éfeso, assim como nós hoje, passa pelo momento que nós estamos passando hoje. Muitos dizendo que são do Senhor, mas que não são. Muitos tentando mostrar
Um cristianismo que não é o cristianismo da verdade e da palavra, e enganando a muitos, seduzindo a muitos, levando a muitos a se desviar dos verdadeiros caminhos do Senhor. E o Senhor disse assim: eu vi que eles resistiram a esses ensinamentos errados. Eu vi que eles resistiram àqueles que queriam desviar da verdade a igreja. Manda dizer para a igreja de Éfeso que eu estou reconhecendo o seu trabalho. Todo elogio que vem da parte de Deus, meu amado, é bem-vindo para nós. Você já imaginou se o Senhor Jesus chegasse aqui hoje, sentasse no seu trono e ele começasse a dizer: João, você deixou de fazer. Maria, você até fez, mas você fez pouco. E ele começar a colocar aqui todo o nosso exercício de fé, de cristianismo, de compromisso. Eu acho que a gente ia querer tudo sair correndo aqui, encontrar um buraco, entrar lá dentro, botar uma tampa em cima, porque a gente ia ficar morrendo de vergonha. Pensa que eu não sei? E hoje eu estava lá em casa e o Espírito dizia assim para mim: manda eles lembrar tudo que eu já fiz por eles. Fala para eles trazerem à memória quem eles foram e quem eles são hoje. Fala para eles não se esquecerem onde eles estavam e onde eles estão hoje. É tão bom quando nós somos elogiados. É tão bom como nós somos reconhecidos. É tão bom quando nós conseguimos olhar e ver que nós conseguimos sobreviver a muitas lutas, que nós conseguimos passar por muitas dificuldades, que nós enfrentamos muitos problemas que vieram para nos deter na obra de Deus, mas nós passamos por esse problema, nós vencemos. Mas o Senhor olhou também, e o Senhor reconheceu naquela igreja que, embora tanta obra, tanto trabalho, tanta luta, tanta resistência contra o que era errado, contra o mal, contra aqueles que queriam impor as coisas erradas dentro da igreja, também trouxe para eles uma situação que eles não ficaram atentos o suficiente, e que eles não observaram ao ponto de tentar mudar o que estava acontecendo. É isso que eu tenho visto nas pessoas chamadas cristãs. Porque crente até o diabo é. Tá certo? Crente até o diabo é. Então, nunca diga eu sou crente, eu sou gospel, eu sou evangélico. Diga eu sou cristão. Não importa a denominação, importa que você seja como Cristo. O que eu tenho visto no cristianismo hoje, essa negligência da atenção a respeito das coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Jesus elogiou, Deus elogiou através de Jesus, Jesus elogiou para João, reconheceu o trabalho, reconheceu a luta, reconheceu a perseverança. Tem Bíblia que diz: eu reconheço a sua perseverança, não tem? Reconheço a sua persistência. É que se Deus estivesse falando aqui para você hoje: eu reconheço tudo que você já fez, mas eu tenho algo contra ti. Eu tenho alguma coisa contra ti, e são coisas que vocês foram deixando o tempo passar, foram coisas que foram acontecendo, e ninguém se incomodou em corrigir, e ninguém tomou uma posição para corrigir. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu li um dia que esse primeiro amor, porque quando você fala em amor, né, para a nossa cabeça humana aqui, amor está relacionado àquilo que você sente pelo pai, pela mãe, pela namorada, pelo marido, pela esposa. Não, amor para nós aqui é ter a presença de Deus. Ele é o amor. E esse amor é aquele que supera, é aquele que suporta, é aquele que aguenta, é aquele que se entrega, é aquele que não tem limites para estar e para ficar. E ele disse: vocês abandonaram o primeiro amor. O que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Eu li um dia, numa dessas coisas que eu venho estudando, lendo, que muitos cristãos estão deixando acabar. Eu vou falar uma palavra aqui, é uma figura, por favor, não interprete isso como uma forma pejorativa, mas é para você entender. Muitos cristãos estão passando, deixando acabar a lua de mel com o Senhor. O que é a lua de mel? A lua de mel é maravilhosa, A lua de mel é perfeita, apesar que hoje isso não existe mais.
Mas antigamente, os noivos e as noivas ficavam ansiosos para poder estar sozinho, nunca mais ter ninguém perto acompanhando, liberdade para estar só. Né? Vamos ficar juntinho para sempre, vamos fazer tudo junto, a partir de hoje é tudo junto, eu com você, você comigo. Aí passa uma semana de casamento, acaba a lua de mel. O Senhor falou, o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Ninguém abandona o primeiro amor, meu amado, da noite para o dia. Ninguém chegou hoje de manhã e resolveu parar de ir na igreja e falar, eu vou sair da igreja, eu vou parar de servir Deus, eu não quero mais saber de Deus, eu não gosto de Deus, eu quero o mundo. Não acontece isso ontem para hoje. Isso vai acontecendo dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, quando o desgaste, as lutas, as dificuldades, a falta de vigilância vai tomando conta do ser humano e ele passa somente a servir a Deus por obrigação, por compromisso, para não desagradar o pai, para não desagradar a mãe, para estar lá para mostrar para as pessoas que foram. Deus, eu não quero vocês assim. Eu não quero vocês simplesmente estando na minha igreja. Eu não quero vocês anunciando aí fora que vocês são gospel. Eu não quero que vocês coloquem uma chata no pescoço para falar que vocês são crentes. Eu tenho contra vocês que vocês não me amam mais como vocês me amavam no princípio. Quantos tiveram experiência de conversão aqui? Quem tem experiência de conversão? Eu nasci num lar evangélico. Fui criado no lar evangélico. Tive meu filho no lar evangélico. Casei no lar evangélico. Tudo no lar evangélico. Quando o Fábio tinha 6 anos de idade, nós fomos num culto em Jales. Contei isso aqui hoje de manhã. E o pastor lá falou, quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E o Fábio catou na minha mão, vamos mãe? Eu falei, não, nós já somos crente. O que nós vamos fazer lá? Nós já aceitamos Jesus, filho. Ele olhou para mim e falou, você, porque eu não. Passou a mão em mim, me levou lá na frente. Aceitamos Jesus. Eu caí em mim que eu nunca tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Eu tinha Ele. Amava, servia, trabalhava dentro da igreja, mas eu nunca tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu tinha um problema físico. Eu recebi um poder de Deus sobre a minha vida, que me visitou da cabeça aos pés, assim, ó, que me tocou profundamente. Eu saí dali, que eu fiquei 1 semana andando, procurando meus pés no chão, porque eu flutuava da grandeza e o poder de Deus. Amém? Aceitar Jesus é ser liberto, é ser curado, é cair as cadeias, tirar as prisões, tirar as algemas. Isso é ser e viver com Jesus Cristo. Eu quero você de volta no primeiro amor. Eu tenho contra você que você deixou de me amar como você me amava no princípio. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Eu choro lá em casa, eu me descabelo, eu venho aqui, eu consagro a igreja, eu oro, eu repreendo, eu santifico, eu derramo óleo, eu derramo sangue, eu glorifico o Deus aqui dentro, eu adoro. Mas se as pessoas não voltarem a amar a Deus, eu não posso fazer mais nada. Ele estava falando com a igreja de Éfeso. Ele estava falando com uma igreja, um candelabro daqueles que João viu entre Jesus. Jesus glorificado e 7 candelabros em volta dele. E 7 estrelas na sua mão. Você pode até achar que igreja é o lugar do pede, me dá, bênção, bênção. Mas esse não é somente o lugar para as bênçãos materiais. Tem muita gente que ama a bênção. Tem muita gente que só quer amar a bênção. O difícil está em você voltar ao primeiro amor e amar ao Deus que te chamou. Sabe o que está acontecendo com as famílias? Estão sendo destruídas. Sabe o que está acontecendo com os casamentos? Estão acabando. Sabe o que está acontecendo com os filhos? O diabo está levando. Sabe o que está acontecendo com as igrejas? Elas vão fechar. Porque o Senhor olha para nós e diz, sabe o que eu tenho contra vocês? Vocês pararam de me amar. Eu sei que eu tenho um tempo, mas fecha teus olhos. Amor. Lembre-se de uma coisa. Quem fundou essa igreja foi Paulo. E foi Paulo que escreveu 1 Coríntios capítulo 13 e falou sobre o dom supremo. Esse dom ele poderia estar incluído no capítulo 12, onde fala sobre todos os dons espirituais.
Mas ele ficou separado, porque ele disse que esse amor, ele nos leva por um caminho, ele é superior, esse dom é superior a todos os outros dons. Porque ele diz o seguinte: ainda que eu conheça todas as línguas dos homens, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha toda a sabedoria deste mundo, ainda que eu pegue todos os meus bens e venda tudo e dê aos pobres, ainda que, se eu não tiver amor, eu nada serei. Sabe por que tem cheio de igreja que não passa de um sino batendo? Sabe por que está cheio de crente que não passa de um metal ressoando? Porque se eu não tiver amor, eu nada serei. Você já viu lá na Praça Matriz o sino batendo? Tem, batendo as horas lá? Aquilo lá é um som único. Não tem mais o que pôr naquele som. É somente aquele som que ecoa como o som de um metal, fazendo o mesmo som. Tem. Se eu tiver amor, eu perdoo. Se eu tiver amor, eu suporto. Se eu tiver amor, eu luto. Se eu tiver amor, eu fico. Se eu tiver amor, eu conquisto. Se eu tiver amor, eu realizo. Se eu tiver amor, pode aplaudir Jesus, meu amor. Eu não serei como um sino que ressoa, mas eu poderei agradar o coração do meu Deus. Eu quero de volta esse primeiro amor. Traz de volta para mim. Traz de volta para mim. Eu não quero ser somente um metal que ressoa. É isso que está faltando. Você quer pregar o evangelho, você quer salvar o marido, você quer libertar a tua casa, você quer uma conquista profissional, você quer ter uma vida financeira, mas você não passa de um tem. O que eu tenho contra ti é que você abandonou primeiro amor. Eu não sei se você está conseguindo compreender a grandeza dessa revelação. Jesus disse assim para João: fala para eles, olha aonde foi que você errou. Olha onde foi que tudo começou a acontecer para você parar de amar esse Deus da forma que você deveria estar amando. Olha, foi isso que ele disse: para, pensa, analisa, dá uma boa viajada aí na sua vida. Fale para eles, fale para essa igreja que tem labor, que tem trabalho, que gosta de estender o reino, que quer pregar a palavra. Essa igreja que já foi tão feliz, essa igreja que já foi reconhecida entre as outras igrejas como uma igreja esplendorosa. Fala para eles, olha onde foi que você errou. Arrepende-te e volte às primeiras obras. Arrependimento, essa igreja é muito bem instruída para saber o que eu vou falar. Arrependimento significa assim, muda o curso, muda o rumo. Faça isso aqui, ó. Volte para Deus. O que será que essa igreja estava fazendo para que Deus falasse para Jesus falar para João e para João falar para as igrejas? Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas olha onde foi que você errou. Arrepende e volte às primeiras obras. Porque se vocês não voltarem, não sou eu que estou ameaçando, tá? Está escrito aqui: eu virei e acabarei com vocês. Você viu que Jesus falou isso? Se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou acabar com vocês. Não vai sobrar nada, nadinha de nada. Eu te pergunto agora. Resposta de Jesus em Mateus capítulo 24. Senhor, fale sobre nós, fale para nós a respeito das coisas dos últimos dias. Ele disse, sabe o que vai acontecer nos últimos dias? O amor vai esfriar. Eu falei que hoje de manhã, o amor congelou. Ele está no freezer. Não foi isso que Jesus disse? Nos últimos dias o amor esfriaria. Sabe o que eu tenho contra vocês? Que vocês deixaram o amor acabar. Esse amor, meu amado, é aquele amor que mesmo que você levou um tapa do lado direito, você ainda vira o lado esquerdo.
Esse amor é aquele que ainda que te tire tudo, você fala assim, pode levar o que sobrou. Esse amor é aquele que é capaz de mostrar para essa sociedade, que é capaz de influenciar essa terra e mudar os conceitos e os princípios que nós temos vivido. Volte, olha onde foi que você errou. Sabe o que acontece, irmãos? Eu fiquei observando essa igreja em todos esses anos. Teve um período que todo mundo estava muito bem de dinheiro. E começou todo mundo viajar. Aí teve um período que todo mundo fazia festa. Irmão, teve um período aqui nessa igreja que a gente não sabia nem que festa que ia, de tanta festa que tinha. Era tanto aniversário, tanta festa. Tudo que é muito e vem tirando o lugar de Deus, morre o primeiro amor. E eu vim avisando. Quem está aqui comigo desde o princípio, eu falava, gente... Tá todo mundo achando que a vida tá boa demais. Tá todo mundo sendo negligente. Não basta somente você estar num culto. Você precisa ser uma peça atuante de uma estrela que está nas mãos de Jesus. Fecha teus olhos só um pouquinho. Você faz parte de uma estrela, de um candelabro aceso, vivo, cheio do fogo, reluzente, chamada Igreja do Senhor Jesus. Olha, quando foi que você deixou as coisas entrar no lugar de Deus, ao ponto de você não amá-lo mais como você amava no princípio? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que suportar, que sustentar, que continuar lutando, tem prêmio, disse o Senhor. Havia um grupo de pessoas naquele momento, muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, chamado Nicolaítas. Os Nicolaítas, eles tinham uma forma de falar sobre família. Eu tenho 54 anos de vida. Eu nunca preguei um só dia na minha vida que eu falasse conversa fora. Eu tenho temor no que eu estou pregando aqui. Eu tenho reverência. Meu coração treme e teme diante de pregações de domingo. Falei para o Zé Carlos hoje lá em casa. A maior dificuldade para mim chama domingo. Porque eu não sei simplesmente abrir a Bíblia e falar, vou pregar qualquer coisa. Ou vou copiar a pregação do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu não consigo. O Zé Carlos vê como é que é lá em casa. Eu mal como. Eu fico no espírito o tempo todo. Eu fico ouvindo a voz de Deus. E eu tenho certeza que o que está sendo falado aqui hoje é revelação de Deus para Jesus. De Jesus para nós, como igreja do Senhor Jesus. E havia os Nicolaítas. E os Nicolaítas, eles eram aqueles que pregavam uma ordem familiar totalmente diferente da instituição família que Deus criou. E o Senhor disse, mas tem uma coisa boa em vocês. Vocês abominam as sobras do Nicolaíta. Só espero que vocês voltem ao primeiro amor. Mas aqueles que conseguirem e que ficar firme, eu darei para você de prêmio o poder, o dever e a possibilidade de você sentar na minha mesa e comer da árvore da vida eterna. Aleluia! 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 Vamos começar de novo. Vamos inflamar o reino. Vamos encher de amor o primeiro amor. O primeiro amor que você quer mais de Deus. Mais com Ele, mais por Ele, mais para Ele. Vem, Senhor, faz em mim, faz por mim. Usa-me com o instrumento nas suas mãos. Vamos começar de novo. Vamos ver a possibilidade de viver o que Deus tem preparado para nós. Sabe que os Nicolaítas estavam ali? E o Senhor se referiu a eles nesse texto de Apocalipse capítulo 2, na igreja Efésio, porque os Nicolaítas não respeitavam casamento, homem, mulher, filhos, filhas, genros, noras, filhos dos filhos, bênção de geração sobre geração. Eles pregavam uma nova ordem familiar. Se o Senhor se referiu a isso, e hoje Ele se refere a nós, trazendo uma revelação para a igreja de Éfeso, que hoje é a nossa revelação, é porque Ele está dizendo o seguinte: família, para mim, é isso que eu quero de vocês. Lutem, porque isso será bênçãos sobre a vida de vocês.
Os nicolaítas, meu amado, são instrumento de Satanás para destruir a ordem, a instituição chamada família. Que é o que eu vejo todos os dias. Eu sento nesse escritório todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, o que eu vejo é sofrimento, 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 sofrimento e sofrimento. Tome uma decisão hoje. Feche teus olhos. Não seja só crente. Não seja só visitante de igreja. Não seja só participante de um grupo. Não seja só alguém que realiza um ofício. Seja alguém que volte ao primeiro amor, porque isso agradará o coração de Deus. Feche teus olhos. O tempo desgasta todas as coisas. As coisas vão acontecendo de uma forma que vão nos afastando desse amor tão grandioso. Irmãos, quem teve a experiência da conversão sabe como é maravilhoso ter o seu coração ardendo. A vontade de vir para a presença de Deus, de querer falar dele para as pessoas, de chegar em todos os lugares assim com desejo no coração. Tomara que vejam ele em mim. Como eu gostaria que vissem e sentissem que existe um Deus em mim. Quer trazer seu marido para você? Volte ao primeiro amor. Quer restaurar o seu casamento? Volte ao primeiro amor. Quer salvar a sua família? Volte ao primeiro amor. Essa igreja teve luta, irmãos. O Senhor reconheceu, Ele falou assim, teve gente tentando pregar outra coisa, teve gente se mostrando que era, mas não era. Vocês resistiram tudo isso. Onde está a alegria de vocês? Onde está a felicidade de vocês? Onde está aquele amor que me deseja? Voltem ao primeiro amor. Olha onde foi que você errou. Arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. Aleluia. Feche seu coração. Perdão, feche seu coração, feche teus olhos. Abra o seu coração e peça ao Senhor que Ele te toque profundamente. Vai falando com teu Deus. O que eu tenho contra ti é que vocês abandonaram o primeiro amor. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Feche teus olhos, não olhe para ninguém não. É você. A igreja sou eu, a igreja é você. O Espírito de Deus, Espírito Santo. Só nos elogie, Senhor. Só nos traga elogios novamente. E nos dê a sua recompensa. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito. Se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. Está realmente pronto para isso? A tua presença Ou você só é o crente domingueiro? é tudo que eu Você vai continuar sendo somente um crente? a tua Ou você vai tomar uma posição hoje? E diz, eis-me aqui, Senhor. meu maior Faz acender novamente dentro de mim essa chama. Aleluia. O mundo não pode te dar o que Deus dá. Não existe prazeres nesse mundo que podem substituir o que Deus é em você. Não existe amores que possam satisfazer como o amor de Deus por você. Essa decisão é sua. posso te tocar. Aleluia. Sabe o que significa primeiro amor? Quebrantamento. Não se vê mais pessoas chorarem na presença de Deus. Não se vê mais corações contritos, a qual Deus não despreza. Porque as pessoas não saem dos seus pecados. As pessoas não abandonam as suas formas erradas de agir e endurecem o seu coração. Como haverá o primeiro amor se eu não abandonar aquilo
serei somente um crente. E o diabo é crente. O que você quer para a sua vida? Tome uma decisão hoje. Não. Sim, Deus. Então fala para Ele, porque eu não posso fazer isso por você. Se você quer viver as bênçãos do Senhor, volte ao primeiro amor. Deseje mais, queira mais, busque mais. Deixa Ele tocar em você. Eu vou fazer um ato profético aqui. Você quer voltar ao primeiro amor? Se você quer, fica de pé. Se você quiser voltar ao primeiro amor, faça um ato profético. Se você não quiser, fica sentado. Mas se você quiser receber essa oportunidade de voltar o seu coração para Deus, Ele disse: para tudo agora. Olha onde foi que você desviou. Volta e começa outra vez. Aleluia! Foi isso que Ele disse. Fica com seus olhos fechados. Fica com seus olhos fechados. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Fala para Ele. Eu tenho sido muitas vezes, ó Deus, negligente com a Sua presença. Eu sei que eu errei. Eu quero mais de Ti. Diga para Deus que você entende que para você poder viver todas as bênçãos que Ele tem preparado para a sua vida, você precisa ter o primeiro amor no seu coração. O amor da lua de mel. O amor que nos apaixona, que nos atrai, que quer mais dEle, que busca mais dEle. Vai falando para Ele, deixa o Espírito hoje ministrar o seu coração. Diga: eu quero mais, Deus. Volta o meu coração para Ti. Volta meu coração, Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o lobo mau ficou com a barriga dele cheia de pedra. E o diabo faz isso com a gente. Enche nosso coração igual a barriga do lobo mau de pedra. E essas pedras nos fazem resistir à grandeza desse amor. O amor que nos atrai. Sabe por que você veio? Porque com esse amor te atraiu. O livro de Jeremias, ele diz: com amor eterno eu te atraí. Cadê esse relacionamento? Cadê esse relacionamento com Deus? Crenteiro? Crenteiro é o que você é? Você acha que o mundo pode te proteger como Deus te protege? Você acha que homens podem te dar o que só Deus pode te dar? Já está tocando? Já conseguiu tocar? Ou você está lutando ainda contra a sua mente, contra os seus pensamentos e suas emoções? Você tem conflito se você ouve isso como verdade, ou você não sabe nem porque você veio aqui na igreja hoje? Você tem conflito se você vai voltar amanhã a viver a mesma porcaria de vida que você viveu até agora? Ou você acredita que você pode viver o melhor que Deus tem para a sua vida? Essa atração, esse anzol, só vai alcançar os corações que realmente querem viver o primeiro amor. Se for para sair daqui hoje e viver a mesma coisa de ontem, não é verdade. Mas se for para sair daqui amanhã, você levantar num novo dia, uma nova esperança, novos sonhos. Quando Paulo falou do amor, ele disse: permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quando eu era menino, eu queria as coisas de menino, mas agora eu sou homem e eu quero as coisas de homem. O amor traz maturidade, me faz crescer, me faz ser mais inteligente, mais sábio e viver o melhor que Deus tem preparado para a minha vida. Vou deixar você cantar. Cante, faça essa oração. Se Ti não há valor em mim,
pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Paulo falou: eu não passo de um vaso de barro, mas dentro de mim tem um tesouro inestimável. Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? Que João viu Jesus falando da igreja e você estava nessa revelação, você não entendeu ainda. Há 2000 anos atrás, você estava nessa revelação. Foi por você essa revelação. Foi por você que ele disse: volta! Olha onde foi que errou! Arrepende-te e começa de novo, porque eu tenho um prêmio para você. Não foi apenas um sonho, não foi alguém que colocou a cabeça numa pedra e dormiu e acordou pensando: eu acho que eu vi Jesus. Foi Deus, o Criador, que revelou para Jesus, que revelou para João e que revela para você hoje. A única coisa que eu tenho contra ti é que você abandonou o primeiro amor. Eu não quero você crente. Eu quero que você me ame. Que você me ame. Eu vou dizer de novo: que você me ame. Quer ir embora? Pode ir. Mas eu só vou sair daqui até que o Senhor entenda que você está dizendo: eu quero te amar, Deus. Acima dos meus problemas, das minhas limitações, das minhas dificuldades, dos meus conflitos, tudo que eu quero é te amar, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando você ama, você abandona o pecado. Quando você ama, você toma decisões. Quando você ama, você quer fazer o melhor. É só isso que Deus quer hoje aqui. Só Ele pode atrair o teu coração. Atrai-nos. Sabe que os crentes estão caindo? Sabe que os crentes estão se destruindo de família? Eu tenho família aqui dentro dessa igreja se destruindo porque abandonaram o primeiro amor. Porque não entendem mais. O que eu tenho contra ti é que você abandonou o primeiro amor. Olha onde foi que você errou. Arrepende-te e começa de novo. Tudo outra vez. Ore malama cheio. Ele colobassuri no malamassou. Ele marabachere que ele balabassou. Ele maramalabachuri de malas. Comece a pensar. Comece a pensar na grandiosidade dessa revelação. Jesus, resplandecente em glória, o seu rosto como um sol da sua voz. 7 candelabros, 7 estrelas, e você nessa história. Começa a aplaudir Jesus Cristo, meu amado, porque é com você, é por você, é para você, é sua casa, é sua família, é seu futuro, é seu amanhã, é quem você vai ser, é o que você vai ter, é onde você vai chegar, é o que você vai conquistar, porque tem prêmio na sua soberana vocação, diz o Senhor. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender nas minhas promessas, diz o Senhor. Eu nem comecei ainda, diz o Eterno, ainda estou escrevendo as primeiras linhas da tua história. Aleluia! Pode aplaudir mais, meu amado. É a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Só volta. Só volta. Só volta. Só volta. Eu sei que o meu tempo foi embora, mas no primeiro amor você dizia assim: isso aqui não é bom para mim. Você desviava. Isso aqui não é bom para mim. Você desviava. O Senhor só quer que você volte ao primeiro amor. Feche teus olhos. Leva-nos em paz. Livra-nos do mal.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito seja sobre todos nós. Que essa unção se estenda à nossa casa, à nossa família, a essa semana. E que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Aplaude o Senhor, meu amado, que Ele é digno, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um pedacinho para você da árvore da vida. Aleluia! Para aplaudir mais? Tem um pedacinho que é teu. Tua porção, tua herança, tua vitória, tua conquista. Aleluia! Dá um grande abraço ao seu irmão e fala assim: vamos junto nessa. Vamos voltar ao primeiro amor.